Evangelho do Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos, Senhor, a unção necessária do Teu Espírito para bem entendermos e mergulharmos no mistério da Tua Palavra. Vem, Espírito Santo, em auxílio à nossa inteligência fraca, débil, e nos dá a iluminação necessária para vivermos e entendermos e mergulharmos nesta palavra. Dai-me a mim como pregador e dai aos ouvintes como aqueles que desejam alimentar-se da palavra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho, que são dois, o Evangelho pela manhã e o Evangelho pela noite, este da manhã, da Missa dos Santos Olhos, nos apresenta este grande momento onde Jesus se proclama, ele se coloca como aquele que é ungido do Pai. Os santos padres, eles falando sobre a Santíssima Trindade, o seguinte: o Pai é aquele que unge, Jesus é o ungido do Pai, e o Espírito Santo é a unção. É uma forma misteriosa, mistagógica de falar da Santíssima Trindade. O Pai, o que unge, o Filho ungido, e o Espírito Santo é a própria unção do Pai. Esse mistério de amor através da unção de Cristo. O que era o ungido no tempo, até mesmo entre os pagãos? O que significava esse ungir? Muitos eram ungidos, o óleo era derramado sobre o corpo inteiro, não só sobre a cabeça, para que eles estivessem preparados para batalhas mesmo de competição. Não só guerras, mas batalhas de competição para ver quem vencia as determinadas Olimpíadas, algumas coisas desse tipo. Então o guerreiro, ele era banhado por esse óleo que penetrava o seu corpo, era como se desse mais força para ele e mais capacidade de se deslizar do inimigo. Isso mais no campo do povo que competia na questão da luta. Então a unção também, ela remete a alguém que é guerreiro, que vai para o combate, que não tem medo, que é corajoso, e o óleo vai penetrando no seu corpo e essa coragem vai fazendo parte dele. Mas lá em Israel, a unção, ela simboliza também a alegria, simboliza a eleição, simboliza uma autoridade, simboliza a realeza, simboliza o sacerdócio. Então, eram as autoridades que recebiam essa unção. Ninguém ungia a si mesmo, eles eram ungidos sempre por alguém. E se acreditava, os judeus, que todos aqueles que eram ungidos, eles eram eleitos por Deus de uma forma sem igual. Deus olhava, Deus chamava aquela pessoa, e após esse chamado, era confirmado através desse óleo que era derramado sobre a fronte da pessoa, sobre a cabeça. Então, essa escolha. E eles acreditavam que, de modo especial, o Messias que viria para libertar Israel, para salvar, ele era o ungido por excelência, ele tinha alguns atributos. Ele era o maior ungido que ia existir em toda a história de Israel. Então, em Isaías 61, vai falar desse ungido.
E quando Jesus na sinagoga, como fala a leitura de hoje, o Evangelho, como de costume, ele já podia fazer isso desde os seus 12 a 13 anos, como um homem judeu, já tinha passado pelo teste, ele pegou a leitura do profeta Isaías, abriu o rolo e leu. E ele abriu justamente aonde falava dele mesmo. Até porque as Escrituras, praticamente, em todo o seu sentido, fala de Jesus. Mas essa, de forma muito clara, fala da missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus, do ungido? A missão é anunciar a boa nova, a boa notícia. E essa boa nova, é interessante que antigamente os imperadores tinham a boa notícia. Qual era a boa notícia? Até já falei aqui uma vez, né? A boa notícia era, vinha o empregado do rei, aí tocava a trombeta, ou então anunciava de outra forma que o rei estava chegando, o imperador, aí falava que era a hora da boa notícia. Aí abria aí o rolo, lá o pergaminho, alguma coisa do tipo, e dizia, o imposto aumentou para tanto. Aí era a boa notícia. Boa notícia para o imperador, né? Porque para o povo não era não. E Jesus, ele vem em contramão também em tudo isso. Não, a boa notícia não é a do imperador. Isso é uma má notícia. E Jesus vem mostrar que a boa notícia é ele mesmo. Ele é o enviado do Pai, ele mesmo é essa boa notícia. Aonde, por que essa boa notícia? Vai dizer o Evangelho. A boa nova anunciada aos pobres. E aqui esse pobre simboliza o pobre material, sim. Também, porque Raniero Catalamesse e os santos padres falam o seguinte, o pobre é o 8º sacramento. Ou seja, nos sacramentos nós recebemos a graça de Cristo. E nós tocamos Cristo através dos sacramentos. Então, através do pobre nós recebemos Cristo e nós tocamos o Cristo ferido, o Cristo desprezado. Tem um santo, se eu não me engano, São Vicente de Paulo, que ele falava o seguinte, se você estiver na oração e vier um pobre precisando da sua ajuda, você pode sair para ajudar o pobre, se ele estiver precisando de forma urgente. Porque é preciso desprezar a Deus para cuidar de Deus. Ou seja, essa é uma visão de ver Deus no pobre. Não uma visão da teologia da libertação que acha que o pobre é o centro. Até o próprio irmão do Leonardo Boff, que o Leonardo Boff é um dos mentores da teologia da libertação, aqui na América Latina. E um dos traidores da fé, sem dúvida. E o que acontece? Um dos irmãos dele, Clodovius Boff, se eu não me engano é esse nome, ele fala o seguinte, o grande mal da teologia da libertação é ter tirado Jesus e colocado o pobre no lugar de Jesus. Enquanto é o contrário, quando Jesus fala de cuidar do pobre, é porque nós vemos o pobre, nós vemos ali o rosto de Cristo. Mas o pobre não é o centro, é Cristo que é o centro. Então, às vezes, nós achamos que as pessoas precisam, o principal é a comida. Não. O principal é uma experiência com o amor de Deus. O principal é conhecer a palavra de Cristo. Que adianta você encher a barriga do pobre e não fazê-lo conhecer a Deus. Hoje nós temos essa tendência, né? Não, o importante é amar as pessoas. Aquele evangelho é muito light. Amar as pessoas, não precisa anunciar Jesus não, não precisa converter o índio, não precisa converter quem é de outra religião, quem é protestante fica lá, quem é espírita fica lá, o importante é amar a Deus. Esse evangelho não é o de Cristo, e isso não é a igreja católica, não é isso que a igreja ensina, a igreja é missionária. Você acha que os cristãos estão indo anunciar o evangelho e morrer por causa de quê? Porque acredita de fato que o evangelho precisa ser anunciado e que Cristo, ele fundou uma igreja que se chama Igreja Católica Apostólica Romana. E é vontade de Deus que todos participem dessa igreja. E nós católicos temos que ter claro isso. Nós não vamos dizer que quem não escolhe essa igreja e que decide estar nela está no inferno. Claro que nós não podemos afirmar uma sandice dessa. Porém, nós temos que ter claro que o caminho ordinário de salvação é a Igreja Católica. O caminho seguro, o caminho pleno é a Santa Igreja. Pode ter outras vias? Sim. É Jesus a única via, mas ele pode dar outros meios, sendo ele a fonte. Ele pode dar outros meios, porém, a fonte segura, plena, é a Santa Igreja.
Então, ter esse cuidado para a gente não viver aquela coisa, toda religião salva, o importante é ouvir a palavra de Deus, o importante é que cada um ame o seu irmão. Tudo isso é uma linguagem bonita, não é mentira no sentido pleno da palavra. Mas existem mentiras por trás, porque religião salva sim. Porque Jesus falou, quem vos ouve, a mim ouve. Isso é religião. Quando nós negamos ouvir a igreja, nós estamos negando ouvir a Cristo. E se Jesus salva, a igreja salva, porque a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo salva. Então, se você fica com um discurso bonitinho, dizendo que a religião não salva, você está sendo mentiroso. Mentiroso mesmo. E se você sabe que está sendo mentiroso e continua mentindo, está sendo um safado. E você prestará conta com Deus. Porque hoje se funda igreja de fundo de quintal em todo canto. E diz que foi o Espírito Santo que mandou fundar. Mentira. Não foi o Espírito Santo. Não vou dizer que foi o diabo. Mas não diga que foi o Espírito Santo que mandou você fundar ontem, 1 ano atrás, 2 a sua igreja. Isso não é bíblico. Isso não é vontade de Deus. O Senhor não deu autoridade a ninguém de fundar a igreja. Deus, Ele se fez carne, Ele é ungido do Pai, e somente esse ungido pode fundar igreja. É engraçado que Napoleão Bonaparte, que é perseguidor da igreja, entendia isso. Mas nós não entendemos. Ou não queremos entender. Napoleão perseguia o Papa. E quando perguntaram para ele, um dos servos dele, por que Napoleão, você é tão grande, faça uma religião que nós o seguiremos. Ele falou, não posso. Porque para fundar uma religião precisa de 2 coisas. Morrer na cruz e ressuscitar. Uma eu não posso, a outra eu não quero. Eu não quero morrer na cruz. E eu não posso ressuscitar. Por isso eu não posso fundar religião nenhuma. Há que todo fundador de igreja tivesse tido antes essa humildade. Os perseguidores da igreja tiveram essa humildade. Mas infelizmente aqueles que se dizem cheios do Espírito Santo são tão cheios de si que acham que pode ter uma briga com alguém ou uma falsa iluminação do Espírito e funda qualquer igreja. E ai de quem falar deles. Não pode falar de mim não que sou ungido de Deus. Cuidado. E usam isso com soberba. Continuando, fala o Evangelho o seguinte. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Porque para os judeus existia também as pessoas que eram presas por conta da dívida. Existia também o ano do perdão. Geralmente tinha um ano jubilar e nesse ano todas as dívidas eram perdoadas. As dívidas materiais mesmo. Então era o ano da graça do Senhor. Porém aqui o Messias, o Jesus, o ungido do Pai, ele não vem perdoar dívidas materiais. Ele vem perdoar o nosso pecado. O mundo, infelizmente, como fala Bento XVI, o maior pecado da humanidade de hoje é não saber o que é pecado. Então, por isso, que na Semana Santa há tantas loucuras. Uma das loucuras que eu comentava com o Kelvin é que nossas famílias não compreendem ainda o que é a Sexta-feira Santa, o que é a Quinta-feira Santa, o que é a Semana Santa em si. Alguns acham que é feriadão porque a televisão anuncia isso, feriadão, vamos para a praia, vamos beber. Infelizmente, muitos se dizem cristãos e vão para o terço, vão para a missa, e quando é na Quinta-feira Santa já começa a beber vinho. Meu irmão, não desgrace a sua vida, não desgrace a sua semana, não desgrace a sua alma, não seja um desgraçado, seja um agraciado nesta semana. Porque quando você foge da graça de Deus, quando você nega a graça de Deus, você se torna um desgraçado. E eu e você não podemos cair na desgraça de não viver bem esta semana. Então, quando você troca a cachaça, a cerveja, o uísque pelo vinho, você não está sendo mais santo, não. Você está sendo louco. Tome esse cuidado, porque muitos colocam na sua mesa de almoço vinho e tomam vinho, e tomam, e tomam, e muitos traem esposa porque estão bêbados já, começam a se, entre aspas, se revelar.
Tem homem que agarra outro homem depois está tão bêbado de vinho. Gente, isso não é cristão, isso é pagão. Isso é pecado. E pecado grave, quando você começa na Semana Santa se dizendo católico, tomar um porre de vinho. Ou mesmo que não seja um porre, mas fique embriagado. Ah, eu não vou ficar bêbado não, mas eu tomo dois copos daquele cheio de vinho, ou 3, ou 4, e acha que é normal, não eu aguento. E fica falando besteira, e não tira a quinta para ir à missa, não tira a sexta-feira santa para meditar na paixão de Cristo, que é um grande mistério. Hoje é dia da instituição do Santíssimo Sacramento. Santa Margarida de Alacoque, Jesus falou para ela: minha filha, hoje eu sofro mais do que quando eu morri na cruz, porque eu sou abandonado no Santíssimo Sacramento. Meu irmão, todo dia no Shalom é exposto o Santíssimo Sacramento. É aberto a igreja também, matriz pela manhã toda. E você conta as pessoas que estão lá. Às vezes você tem que barrar alguém, como uma vez eu barrei o Kelvin para não deixar Jesus só, né? Eu pergunto, nós acreditamos que Jesus de fato está na hóstia consagrada? Pessoas que estão desempregadas, batendo perna em casa às vezes, esperando emprego e não procura, fica lá reclamando da vida, e não sabe ir diante daquele que é o dono do emprego, da empresa, do ouro, de tudo, e não sabe dobrar o joelhinho, só sabe reclamar. Santo Afonso fala, também Santa Teresa, que Deus está ali com as mãos cheias de graça para distribuir. E fica triste porque não tem quem venha receber. Santa Teresa também fala isso, Santo Afonso, que os reis deste mundo, os grandes deste mundo, precisa se marcar audiência com eles, e sorte quem conseguir. Mas Deus marca a audiência conosco e é nós que faltamos todo dia. Na Eucaristia, Deus nos espera todo dia. E nós estamos abandonando Jesus no Santíssimo Sacramento, trocando Jesus para estar conversando. Faz igual aquela historinha que uma vez eu contei aqui. A pessoa fala tanto que está apaixonado pela menina. O cara é bonito e fala da menina, que a menina é bonita, vai namorar com ela. Aí vem um feio, não fala da menina, mas fala com a menina e namora com ela. Pare de falar do amado e vá falar com ele. Depois que você falar com ele, você vai falar dele. Aí daí você vai convencer os outros. Porque como é que nós vamos apaixonar, como é que nós vamos, em Deus, pela graça do Espírito, convencer as pessoas de adorar Jesus, se nós somos os primeiros a não adorar? Eu quero fazer um questionamento a você que é ministro da Eucaristia, extraordinário. Você que é ministro da palavra, extraordinário da palavra. Quantas vezes por dia você tem tirado para adorar o Santíssimo Sacramento? Você que é do SCC, você que é de grupo de oração, você que é de comunidade, você que é de pastoral, você que é de caminhada. Não cobre isso de quem não vai para a igreja, eles vão entender um dia. Mas nós que participamos da igreja, eu fico assim impressionado com a nossa, não é com a sua não, com a nossa, com a minha indiferença a Jesus. É por isso que uma certa vez chegou um muçulmano para um católico perto dele e perguntou: vocês acreditam de fato que Jesus está aí? Ele falou sim. Ele falou: eu creio que não. Se nós acreditássemos que o nosso Deus está aí e é o pão da vida, nós adoraríamos de forma perpétua. E em nenhum tempo nosso Deus ficaria sozinho. Em nenhum momento. O correto, gente, é que tivesse em toda a paróquia, se nós tivéssemos o mínimo de fé, adoração perpétua em toda a paróquia. A questão é, a nossa fé é pequena e nós não temos a humildade de reconhecer que ela é pequena e de dizer: Senhor, como falou aquele homem do Evangelho, vem em auxílio a minha falta de fé. Jesus pergunta: você crê? Ele fala: Senhor, eu creio, mas vem em auxílio a minha falta de fé. Ele acreditava. Nós até acreditamos, claro, né? Mas as nossas atitudes é de quem não crê. Por isso nós devemos pedir: Senhor, me inflama, que o meu coração queime. São Pedro Julião e Marte falava, né?
também São Bernardino de Sena, aquele que comunga, comunga fogo. Porque Jesus falou na última ceia: eu desejei ardentemente comer essa ceia convosco. Ou seja, o coração de Jesus está em chama. É tanto que ele fala no Evangelho: eu vim para esse mundo trazer fogo à terra. E quisera eu que esse fogo já estivesse aceso. Infelizmente, até hoje, Jesus já atacou fogo nesse mundo com a sua morte, com a sua ressurreição, com a instituição da Eucaristia, do sacerdócio. Mas parece que nós entramos nesse fogo e não nos deixamos queimar. Santa Teresa também fala que uma só comunhão bem feita é capaz de nos tornar santos. E São Leonardo de Porto Maurício vai explicar. E por que nós não nos santificamos? Porque o problema não é aquele que nós recebemos, o problema é de quem recebe. Nós comungamos ainda Jesus de forma gélida, de forma automática, de forma fria. E a nossa ação de graças não é ação de graças, é apenas comungar e pronto, cumprir o tabela e adeus. Irmãos, vamos pedir como Santa Teresinha, ao comungar Jesus, eu fugi porque quis, porque o tema de hoje também, ele gira em torno do Santíssimo Sacramento, por isso que eu quis fugir um pouquinho. Santa Teresinha, ao comungar Jesus, falava: Senhor, agora Tu és meu. E Santo Afonso fala: Jesus se faz prisioneiro de amor na Eucaristia. Prisioneiro de amor. Então, quando Jesus entra em nós pela Eucaristia, Ele é o nosso prisioneiro de amor. Nós podemos também entender, como fala Santo Agostinho, que quando nós comemos o alimento, o que acontece na ordem natural é o seguinte: o mais forte vence o mais fraco. Então o alimento se torna parte de nós. Mas ele fala, quando nós comungamos Jesus é o contrário. Jesus é o mais forte. E nós nos transformamos nele. Nós somos portadores de Cristo. E vamos nos tornamos Cristesforme, a forma de Cristo. Quando recebemos Jesus, devemos dizer: Senhor, me transforma em Ti. Eu quero ser Eucaristia para o mundo. Então, irmãos, vamos meditar um pouquinho. Será que a minha Semana Santa de fato merece esse nome? Se não merece, vamos pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Eu vou até esticar um pouco o Evangelho e dar outras explicações bem rápido, falando de alguns sentidos da Sexta-feira Santa. Uma das coisas que você deve fazer na Sexta-feira Santa é jejuar de verdade. O jejum é uma forma de oração, é a oração do corpo. É por amor que eu jejuo, dizendo o seguinte: o alimento não é o meu Deus. Como fala São Francisco de Sales, eu não vivo para comer, mas eu como para viver. Então nós não podemos ter a idolatria. O primeiro pecado lá de Adão, o pecado da gula, um dos primeiros pecados. Essa gula de querer, essa gana de querer mais. Será que o nosso Deus, gente, eu pergunto a cada um, eu te pergunto, irmão e irmã, o nosso Deus merece ou não merece que nós passemos um pouquinho de sacrifício de fome? Não só Sexta-feira Santa, mas de vez em quando na semana. Deus merece ou não esse amor de volta? Como fala Santo Agostinho, como não amar de volta quem nos amou? Se Jesus, por amor a ti e a mim, Ele passou 40 dias, deu a vida, está na Eucaristia e faz todo dia as loucuras de amor por nós, será que esse pequeno sacrifício nós podemos fazer? Você que nunca fez jejum na Sexta-feira Santa, por amor a Jesus, não porque é pecado, porque não é, mas primeiro, por amor a Jesus, faça. Diga: Jesus, hoje eu vou oferecer esse almoço que eu não vou comer. Você que tem uma saúde tranquila, e você que não tem, você também pode fazer uma abstinência, deixar de comer algo. Amanhã, no caso, nós não podemos comer carne, né, de forma nenhuma, carne vermelha. Então, amanhã não é só o dia de não comer carne, porque você pode fazer o seguinte: eu não posso comer carne, mas eu posso comer peixe. Aí você no almoço come peixe até doer a barriga, e come, ou então estrala um monte de ovos e sardinha e come igual um animal. Não, gente, que é isso? É jejum. Você lancha, você merenda de manhã, e você deixa o almoço ou você deixa o jantar.
Se você não é saudável de forma nenhuma, você come só menos. Se você tem uma gastrite bem avançada, ou se você tem algum problema sério sei lá, labirintite, enxaqueca mesmo, sério, outro problema que seja, que não pode, tem que comer de 3 em 3 horas, mas coma um pouco menos, mais moderado, não coma carne. E não fique com pergunta besta onde é que está na Bíblia. O que está na Bíblia é que nós devemos obedecer a Cristo. E Cristo falou em Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. Então não rejeite a Cristo, porque rejeitar o que a igreja ensina é rejeitar a Cristo. Tome esse cuidado. Fala a palavra de Deus também em Mateus, o que desligares no céu, na terra será desligado no céu, o que ligares será ligado. O poder das chaves, que Deus dá a São Pedro. Não é a cada um de nós, não é a São Pedro, ao Papa. Quem interpreta que é a cada um de nós está interpretando do seu jeito. Está no achismo, cuidado. Então obedecer à igreja. E amanhã tem algo chamado o beijo da Santa Cruz. Nós chamamos a adoração à Santa Cruz. O que é adorar a Santa Cruz? Alguns podem dizer idolatria. Não. Adorar tem 2 sentidos. O sentido de latria, que é a adoração mesmo, que nós temos para com Deus. E temos o sentido da forma de falar, a forma misteriosa de falar, que é pôr a boca. Adorar quer dizer o que também? Beijar. Pôr a boca. Então, quando você beija a cruz, a palavra beijar, a palavra pôr a boca, quer também dizer adorar. Então, o dia de amanhã é o dia de beijar a Santa Cruz, de pôr a boca na cruz. É um sinal de veneração. É um sinal de respeito a este grande mistério de amor de Deus. Não é que eu adoro o madeiro, no sentido de culto de latria, não. Eu adoro no sentido de pôr a boca. Entenderam? É um sentido de amor, de reverenciar aquele que morreu na cruz. Como falava um amigo meu, se Jesus tivesse morrido de tiros, eu colocava um revólver no meu pescoço. Mas como ele morreu na cruz, eu coloco uma cruz. Como fala São Paulo, a cruz é sinal para os que creem, mas é loucura para aqueles que não creem. É loucura. Então, se você critica a cruz, você está sendo louco. No mínimo, está sendo louco. E uma loucura mundana, não é de Deus, não. Porque a palavra de Deus fala, nós anunciamos, lá em Atos fala isso, nós anunciamos o Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para nós que cremos é poder e sabedoria de Deus. Nós anunciamos o quê? O Cristo crucificado. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com algumas práticas durante a Semana Santa. Não é de fazer Judas de pano para queimar. Todos nós temos um pouquinho de Judas. Traímos Jesus e traímos mais ainda. Talvez mais do que Judas. Então, para que fazer Judas e estar pedindo na carroça coisa para o povo? O Judas de pano não vai comer. E às vezes pede esmola para comprar de cachaça, de bebida. Sem necessidade nenhuma. Se está precisando, peça. Está pedindo na casa dos outros. Mas não saia com Judas de pano, não. Isso é feio. Isso é ridículo. Isso é até pecado se você sabe que é pecado. Ah, é uma cultura popular. Cultura popular feia. Sem sentido nenhum. Porque você não é capaz de dizer que Judas está queimado no fogo do inferno, não. Quem é você para se fazer Deus, para dizer que Judas está no inferno? Ah, mas essa passagem bíblica fala isso. Mas a interpretação quem dá é a igreja. E a igreja não fala que ele está no inferno. Pode ter a possibilidade dele estar? Pode. Como pode ter a minha e a sua de ir para o inferno qualquer hora. Então, cuidado. E, novamente, repito, não transforme em feriadão. Não transforme em bebedeira. Não seja um Judas. Não seja ou pior, não seja Satanás nessa quaresma, que crucifica Jesus novamente. Não seja Pilatos. Seja como Nossa Senhora, como João aos pés da cruz. Cuidado também para que nós não possamos estar brigando com protestante nessa Semana Santa. Se eles quiserem blasfemar, que eles blasfemem. Eles prestarão conta com Deus. Porque tem uns para fazer pirraça, diz assim, eu vou matar um galo, eu vou matar uma ovelha, eu vou matar... Mate o que quiser. Mate os gados tudinho. Mas deixe a gente quieto. Não mexa com os católicos, por favor. E nós, católicos, não procuremos brigar com quem
não tá, por quem está comendo carne? Se a pessoa é protestante, quer comer carne até dar uma dor de barriga, ou quer comer carne normal, tranquilo. Pare de brigar. Nem você católico tem que se incomodar com quem está comendo carne, e nem você protestante tem que ficar perguntando onde é que está na Bíblia. Porque onde é que está na Bíblia que tem que estar tudo na Bíblia? Onde é? Aonde é que está na Bíblia que tem que estar tudo na Bíblia? Me diga. Se alguém souber, pode me dizer por telefone depois aqui, tá bom? Então tenhamos esse cuidado. É o grande mistério de amor por Deus. Não vamos perder por nada. O sábado santo, que é o nome certo, não seria o sábado de aleluia, né? O sábado de aleluia é no finalzinho do sábado, que é a vigília pascal. É o grande aleluia que é cantado. Mas durante o dia é o sábado santo. Então procura cantar menos no sentido assim, reformulo a palavra. Coloca o som mais baixo na sua casa, músicas de Deus, escute mais orações, procure perdoar as pessoas. É o dia que o Senhor está descendo a mansão dos mortos, que nós memoramos. É o dia do silêncio. É o dia da interiorização. É o dia onde Deus desce e arranca Adão, arranca os homens do Antigo Testamento lá da mansão dos mortos. É o grande dia que Deus desce a profundeza da nossa miséria. Então seja um dia também de silêncio, de meditação, sem muitas curtições, mas seja um dia profundo de encontro com Deus. Deus que desce e nos faz subir. Que seja assim a nossa Semana Santa. De fato, uma semana de encontro pessoal com Jesus. Amém. Se entregar assim em nossas mãos. Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte vida nos dá? Quem é esse Deus para nos abrir as portas do seu céu? Quem é esse Deus para nos amar assim? Quem então é Deus para nos amar assim? Quem é esse Deus que podemos ferir, ferindo o homem? Quem é esse Deus tão grande, mas tão pobre e vulnerável? Quem é esse Deus? O amor é o seu nome, o seu rosto. Quem é esse Deus que faz de nós seus filhos, sua imagem? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Quem
nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar, nos amar, nos amar